Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à capacitação promovida pela Biblioteca da Escola de Enfermagem da USP. Então, me chamo Juliana, para quem ainda não me conhece, sou bibliotecária na Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo, atuo no setor de atendimento ao usuário, respondo pela sessão, e hoje estou responsável por ministrar um conteúdo que é o uso do gestor de referências, denominado Ryan. Gostaria também de compartilhar que o Paulo César, ele é um colaborador e estará, por gentileza, gente, eu vou reforçar mais uma vez a colaboração no sentido de silenciar o microfone, tá? Para que tenhamos um bom andamento desta oficina. Obrigada. O Paulo também trabalha na equipe da biblioteca, no atendimento, e ele estará como co-host para autorizar a entrada dos participantes para a sessão, e, além disso, também conseguir compartilhar alguns links de interesse a todos vocês participantes. Então, obrigada. Eu vou começar compartilhando uma tela com a apresentação das principais funcionalidades da ferramenta, e aí sim, nós vamos partir para a oficina na prática. Então, aqui ficam alguns lembretes iniciais da oficina, lembrar também de desligar preferencialmente a câmera, além de silenciar o seu microfone, e quando vocês tiverem dúvida, gente, fiquem à vontade, mas sinalize levantando a mão, e, na sequência, abram o áudio para poder compartilhar a dúvida. Tá bem? Então, aqui seguimos. Então, a proposta o título é Aprenda a usar o Ryan na etapa de seleção dos estudos para revisões, vários tipos de revisões, integrando as sistemáticas, de escopo e integrativas. Então, qual é a estrutura da capacitação de hoje? É entender o que é o gestor de revisão. Existem vários, mas hoje nós vamos falar do Ryan. Também detalhar as principais características do Ryan, verificar a aplicabilidade para cada etapa da seleção dos estudos. Essa etapa principalmente envolve a triagem, seleção e avaliação de estudos completos, e a inclusão do texto completo. Então, o gestor de revisão Ryan, ele é uma ferramenta que está disponível na interface online e que ele é utilizado na etapa de seleção dos estudos, envolvendo pelo menos 2 pesquisadores. Por quê? Toda revisão que seja integrativa, revisão de escopo ou revisão sistemática, o requisito é que você tenha uma equipe de revisão, com uma composição mínima de pelo menos 2 pessoas. Apenas as revisões narrativas é que podem ser conduzidas por uma única pessoa. Então, essa é uma primeira diferença importante de ser destacada. O Ryan, aqui está o endereço, então, ele é o https://www.ryan com 2 y e depois .ai. Então, ela é uma ferramenta, um software que está disponível online e apresenta uma versão que antes era só gratuita e hoje em dia nós temos a versão gratuita e paga. Paga, ela escalona vários preços conforme as ferramentas agregadas e disponibilizadas no pacote do Ryan. Aqui, siga uma orientação para que as pessoas, preferencialmente, utilizem o e-mail institucional, evitar o uso de e-mail de outro provedor que não seja institucional, preferencialmente. Aqui tem um erro de grafia que eu acabei de perceber, então, recomenda-se a exclusão de registros repetidos, preferencialmente por meio de gerenciadores de referência, como, por exemplo, o EndNote, o Mendeley, Reference Manager, Zotero, entre outros, tá? Existem pessoas que já preferem trabalhar direto aqui. Eu vou mostrar na forma direta,
para vocês entenderem como é que funciona. Mas para garantir transparência e principalmente segurança com relação a essa etapa de mapeamento de registros que estejam repetidos nas várias bases de dados, é recomendado por vários bibliotecários, preferencialmente que você faça num gestor de referências, e depois o conjunto desses dados, você fazer upload como um arquivo único. Então, aqui está a interface do Ryan, a página do Ryan. Então, aqui nós temos a divulgação, e tem a opção para a versão gratuita, então, Start for Free, ou ainda através do login para a possibilidade de versões que não sejam gratuitas. Lembrando aqui que compartilho algumas possibilidades de preço, detalhe que essa informação foi extraída no dia 6 de novembro, e aí nós temos a versão gratuita que possibilita manter até 3 revisões ativas. Você consegue fazer dentro da equipe de revisão, não há limite de pessoas para você convidar para a equipe. Ela tem uma ferramenta para detecção de registros repetidos ou duplicados, e ela tem algumas opções de até 15 facetas em relação a filtros e etiquetas que você pode fazer a inclusão. Ela tem um mecanismo de inteligência artificial por trás para fazer o ranqueamento de relevância. Esse ranqueamento de relevância, ela está vinculado à ocorrência de palavras com maior ou menor frequência. É desta forma que o sistema entende. E ela tem um padrão de suporte básico. Aí nós temos outras opções, que está destacado para quem é profissional, qual é o preço que querem fazer assinatura, isso equivale a 8,33 dólares, só que esse valor é por mês. Tá? Aqui, a diferença em relação ao free é que você pode aumentar o número de revisões que sejam ativas, tá? Até aqui, no meu entendimento, para quem é pesquisador, você não vai estar trabalhando com 3 revisões simultaneamente ativas, tá? Você vai ter alguns arquivados depois de um tempo, e outros que estarão ativas. Até eu não vejo tanta vantagem entre os dois. Agora, quando se considera que ela pode gerar o fluxograma de Prisma, ele tem um gerador de fluxograma de Prisma, quando você coloca os vários arquivos, acho que nesse caso começa a surgir alguns diferenciais, né? Ela tem um mecanismo também de autorresolução de registros duplicados, e ela trabalha também com alguns filtros vinculados ao acrônimo PICO, se você utilizar, né, o PICO e suas variantes, de acordo com o tipo de delineamento de revisão que se queira conduzir. E tem outros recursos ainda, né, mais detalhados, e nós temos a opção para quem é estudante, um valor que tem desconto, então passa a ser de praticamente 5 dólares por mês, tá? E ela tem alguns recursos que são importantes, como o do Prisma, a resolução automática de registros repetidos com relação ao PICO, e alguns outros recursos. Então, dependendo da situação que você queira trabalhar, às vezes vale a pena fazer assinatura por um período, mas isso fica a critério da equipe, se tem financiamento ou não, tá bem? Com relação à criação de uma conta nova, então, você precisa entrar nesse endereço que aparece na primeira linha, depois clicar na opção para criar uma nova revisão por meio do botão Create Review. A partir disso, vai abrir uma janela pop-up e será necessário ir preenchendo os metadados. Quais são esses metadados? O título da revisão, e aparece também qual tipo de revisão, né? Se é revisão
qualitativa, revisão sistemática, um outro tipo de revisão, então você vai fazendo as escolhas, porque aparecem as várias opções. Área do conhecimento, se é área do conhecimento específica de odontologia, enfermagem, saúde ou outras áreas, e você fazer uma descrição, essa descrição é um campo opcional. Aí você vai clicar em salvar e clicar novamente no botão que está na parte inferior, chamado Create New Review. Ao fazer isso, aqui está, então, a tela onde vocês vão fazer isso. Então, quando clica nessa opção, para incluir, aqui deve preencher os dados do título. Não é obrigatório que seja em inglês, você pode fazê-lo em português, o preenchimento, tá? Aqui é para escolha. Aqui também é escolha com relação à área do domínio de conhecimento e a descrição, que é opcional. Então, o que eu comentei? Depois você clica nesse botão abaixo, à direita, Create New Review. Depois de criado a revisão, você vai para a etapa de fazer a importação das referências. Então, você vai fazer a adição destas referências, mas é importante observar alguns requisitos. Então, existem algumas extensões de arquivo que são compatíveis, outras não são mais compatíveis. Então, o registro, por exemplo, do PubMed, que era na versão TXT, ela não funciona mais. Eu já fiz alguns testes, mas não é compatível mais. Existem outras extensões que aqui estão listadas, como a extensão do próprio EndNote, que é .enw, nós temos o BibTeX, temos o CSV do Excel, temos o XML, que pode ser do PubMed, a extensão CIW pode ser da Web of Science. O formato compatível atualmente é o NBib, que é o novo formato do PubMed, e o tradicional extensão .ris, que é o RIS Format. Então, existe a possibilidade também, se você já salvou estes arquivos no seu computador, você fazer a inclusão, né, fazer o upload através do From My Device ou My Library, para arquivos que já estavam no Ryan em alguma pasta e que você quer, de algum registro anterior, que você queira fazer a inclusão para a atual revisão, tá? O Paulo está respondendo aqui uma dúvida. Aqui, sim, perfeito. Agora, com relação, nós sugerimos preferencialmente a versão gratuita. Eu ratifico a colocação que o Paulo compartilhou aqui. Agora, se é possível estar fazendo o pagamento apenas por 2 dos 3 primeiros meses, eu acredito que sim, né? Ela é uma assinatura que é renovável mensalmente, então eu acredito que possa. Pessoalmente, eu não tenho experiência. Se alguém já tem essa experiência e quiser compartilhar, eu agradeço. Então, depois passamos para a etapa do tratamento das duplicatas. Então, para o tratamento das duplicatas, em caso de inclusão dos arquivos que sejam separados por fontes, né, bibliográficas, será necessário a fase do quê? A leitura do título e resumo de cada referência para incluir registros repetidos, que a gente não recomenda muito. Agora, para arquivos duplicados, né, para arquivos cujas duplicatas já foram removidas anteriormente por um gestor de referências, siga para a etapa de leitura do título e resumo e proceda à seleção dos estudos. Isto é, você vai fazer isso individualmente. Por quê? Porque na equipe de revisão, você tem a etapa em que você precisa fazê-lo de forma blind on, ou cegada, mediante cegamento. Aí, dependendo do que você descreveu no protocolo da revisão, você pode ter uma segunda etapa em que esse blind on é desabilitado, com blind off se faz um consenso numa reunião entre os membros da equipe, ou ainda você pode fazer a inclusão de um terceiro revisor, vamos dizer, né, que ele faz o quê?
justamente a avaliação e escolha em casos que se apresentam conflitos, tá, de decisão entre os membros da revisão. Então, a aplicabilidade para a etapa de seleção dos estudos. Então, quando é concluída a etapa de inclusão das referências, inicia-se a etapa desta seleção. E nesta fase, a equipe de revisão, ela... Deixa eu ver aqui, só um instante que eu estou vendo que tem uma pergunta. Aqui, por que não é recomendado fazer a resolução de duplicatas no próprio RYAM? Porque, às vezes, o que ocorre? Às vezes você tem trabalhos que têm títulos parecidos. São trabalhos diferentes, mas às vezes pode confundir, porque trabalha mediante ferramentas de IA por trás, e às vezes um trabalho que foi publicado num evento e um outro trabalho que é um artigo, mas são trabalhos diferentes, ela pode gerar, às vezes, situação de ruído, tá, Rebeca? Por isso que não é recomendado, tá bom? Mas tem várias pessoas que o fazem, mas às vezes pode acontecer esse tipo de problema, tá bom, Rebeca? Arquivo que esteja em PDF diretamente, você consegue fazer o upload desde que você tenha os metadados, mas é diferente do Zotero, que a partir dos dados, metadados do PDF, ela consegue preencher os campos. Isso não é feito pelo RYAM, tá? Pelo menos não na versão gratuita. Então, você teria que incluir primeiro a referência e fazer o upload depois do texto na íntegra, tá? Com relação a subir só, Emanuela, só subir 10 documentos na assinatura free, esta é uma informação nova para mim. Talvez seja uma situação para os novos usuários. Isso é uma informação realmente que eu desconhecia. Por quê? Eu tenho a assinatura da RYAM já faz algum tempo, mais ou menos 3 anos. E para minha situação, quando eu faço upload de resultado de busca em uma base de dados, eu consigo subir as referências mais do que 100 tranquilamente, tá? Então, talvez seja uma configuração e uma limitação para a versão mais atual, para quem é assinante novo da versão free, tá bom? Olha só, Vandriele, obrigada pela informação, então, que confirma essa situação. Então, como eles já conseguiram uma base de usuários bastante grande, eles estão colocando uma série de limitações agora. Eles estão colocando bastante limitação. Sim, claramente eles estão forçando agora, que agora eles têm a cartela já de clientes, eles estão pressionando para que as pessoas assinem. Então, depois que você faz a inclusão de todas as referências, você vai entrar para a próxima fase, que é encaminhar um convite para a equipe que compõe a revisão, né? Para a composição da equipe de revisão, as iniciativas como a Cochrane, a JBI, a Campbell Collaboration, ela tem algumas orientações de uma equipe mínima de revisão. Normalmente, a pessoa que seja líder da pesquisa, uma pessoa que conheça também, junto bastante do tema que está sendo desenvolvido, né, conduzido na revisão, um bibliotecário, alguém que seja estatístico e metodologista. Então, esta é uma orientação que aparece, por exemplo, na publicação do manual do JBI. Os demais, eles pedem, também tem uma orientação muito clara para que bibliotecários ou colaborem ou participem da equipe da revisão, tá? Porque cada um desses integrantes da equipe de revisão,
eles têm expertises que são complementares e que vão agilizar o processo, na verdade, de condução de uma revisão, porque a revisão é uma atividade que ela exige bastante tempo e ele é custoso, né? Então, a média que eu já li de literatura fala algo com mínimos, tendo uma equipe muito boa, todo mundo alinhado, no mínimo de 8 a 10 meses, até 3 anos para a condução de uma revisão. Então, é necessário realmente trabalhar com equipe para poder ganhar produtividade, e algumas pessoas também usam, em algumas etapas, ferramentas de inteligência artificial. Tá? Então, aí o que nós fazemos? Mediante a definição já da equipe de revisão, você vai fazer o convite para cada uma dessas pessoas, e elas têm papéis diferentes. Elas podem ser o colaborador, então ela mantém os mesmos privilégios do criador da revisão, porém, é vedada a exclusão do registro da revisão no RYAM. O revisor, por sua vez, ele toma a decisão de inclusão ou exclusão aplicando aqueles rótulos, né, para justificar os motivos para inclusão ou ainda a exclusão. E adiciona algumas notas às referências, isto é opcional, dependendo da colaboração, da forma da colaboração do revisor. Um detalhe, não vale só o líder ter a conta no RYAM. Todos os membros da equipe precisam criar a conta e estar registrado no RYAM. Então, aqui, na etapa de convite a membros da revisão, nós temos, então, a primeira parte você cria a revisão, segunda, adiciona as referências, a terceira etapa, invite members, né? Então, aqui o que você vai fazer? Você vai colocar o e-mail, você vai definir aqui o papel, e você vai escrever um texto, pode ser em português também, para explicar a razão para a inclusão. Mas isso deve ser conversado, de acordo com as boas práticas na ciência, anteriormente já, com a equipe que vai integrar a revisão. Aí nós temos a etapa de triagem e seleção e avaliação pelo título e resumo. Então, nesta etapa, é iniciado a análise dos resumos dos documentos mediante a ativação do blind, do cegamento, né? Que deve ser ativado para todos os revisores envolvidos. E aí nós temos 3 opções que o parecerista ou integrantes da equipe de revisão vão tomar a decisão. Ou inclui, mediante a leitura do título e resumo, ou você fica na dúvida, seleciona maybe, ou ainda você pode fazer a exclusão. Só que no caso da exclusão, é importantíssimo colocar a justificativa ou justificar na nota a razão da exclusão. Por quê? Porque você vai precisar disso depois na etapa da elaboração do fluxograma de Prisma. Lembrando, fluxograma de Prisma, ela teve uma versão anterior de 2009, que era muito usado. Atualmente existe uma outra versão, mais recente, de 2020. Nós temos um grupo que estamos desenvolvendo um estudo de cuidado em relação a passos metodológicos para essa etapa, e o que a gente tem observado? Eu tenho observado que, às vezes, publicações de 2025, 24 ou 23 está usando fluxograma de Prisma de 2009. Então, você precisa ter, esse é um outro cuidado que as pessoas devem ter ao conduzir a revisão, tá? Tá atento? Esta informação, ela está com relação ao fluxograma de Prisma, ela está disponível na rede Equator, tá? Equator.net, vocês conseguem visualizar. Ainda na etapa de triagem, seleção e avaliação pelo título e resumo, ela disponibiliza alguns filtros já default do sistema. Quais são esses?
Aqui, por exemplo, critérios para exclusão. Um estudo retrospectivo. Eu quero trabalhar apenas com... Nossa, Rebeca. Gente, quanta informação nova. Pelo fato de ser usuária antiga, eu consigo fazer todos esses passos. Obrigada por me informar, mas a notícia não é boa, né, gente? Então, quem é estudante vai precisar, eles estão forçando cada vez mais. Há um tempo atrás não era assim. Obrigada pela informação, viu, Rebeca? Aí nós temos professor Antônio Santana, você sabe se há alguma previsão da atualização do fluxograma de 2020? Por enquanto, ainda não há notícias, ainda não há nenhuma informação nesse sentido. Tá bem? Aqui, então, quando a gente vai fazer a etapa de seleção mediante a leitura do título e resumo, nós precisamos justificar uma decisão ou outra. Então, se no caso for para exclusão, nós temos, digamos que você vai trabalhar apenas com o estudo de ensaio clínico randomizado, ou então ensaio clínico só prospectivo, não quero trabalhar retrospectivo. Então, se for esse o seu critério, retrospectivo é um critério de exclusão. Tá? Ou ainda, além do tipo de desenho de estudo, digamos que eu quero estudo só com seres humanos, né? Então, eu quero estudar uma determinada técnica ou uma determinada tecnologia apenas em humanos. E aí tem alguns estudos que foram experimentais na fase anterior com animais. Ou ainda, in vitro. Isso não interessa. Então, aqui, você excluiria, tá? Então, tudo isso... No protocolo, precisa estar detalhado de uma forma muito clara, porque se você não deixa isso transparente e detalhado, dificulta esta etapa aqui, na hora de colocar, porque você pode acrescentar mais critérios, ó, keyword for exclude, à frente aqui temos o mais, então você pode incluir mais razões aqui, para a exclusão, tá? Aqui também, por outro lado, nós temos critério para inclusão, dependendo do tipo de desenho de estudo, e aqui também possibilita fazer outras inclusões, critérios de inclusão. Depois desta etapa, né, em que todos vão fazendo a seleção e a avaliação, seguindo esses 3 critérios, né, após a decisão, aí nós passamos para o quê? A fase em que é necessário fazer a inclusão também do texto na íntegra para facilitar a leitura no caso de haver um dissenso. Para poder fazer essa avaliação, se for de forma consensuada, haverá necessidade de desabilitar o blind on para blind off, fazer uma reunião, isso no Ryan possibilita fazer reunião, ou se você quiser usar uma outra ferramenta em paralelo, como o Google Meet ou outro recurso de reunião online, é possível usar em paralelo para a tomada de decisão. Eu já participei de revisão onde houve uma situação em que um terceiro parecerista tomava a decisão, e eu já participei também de revisões onde foi consensuado. Experiência pessoal, tá? Isso é um comentário muito pessoal. No caso desse que foi consensuado, era um assunto muito clínico, que eu, como bibliotecária, não tinha conhecimento. Então, eu gostei da forma blind off, porque tive a oportunidade de conversar com outros colegas para, inclusive, aclarar minhas dúvidas e fazer mudança de tomada de decisão ou até reafirmar algumas decisões. Mas isso depende muito do tema e depende muito da dinâmica de cada grupo. Não existe uma única solução. Isso acho que tem que ser realmente definido em grupo. Lembrando que, na etapa de inclusão dos artigos texto completo, ela pode ser feita em várias extensões. Pode ser no formato PDF, que é o usual, mais frequente, mas pode ser no RTF, ainda pode ser no TXT, pode ser também em HTML, entre outras.
Nessa etapa final, né, da seleção, em que precisa fazer a leitura do texto na íntegra, gente, a leitura do texto completo, 1, 2, 3 vezes, leitura com calma, é necessário para poder fazer uma boa avaliação e tomada de decisão para a inclusão do estudo na revisão, tá? Não faça uma leitura rasa. Tá? Isso é uma recomendação que eu faço para todos vocês participantes. Agora, falando do fluxograma de prisma. Então, nós temos alguns modelos de fluxograma de prisma de acordo com as fontes utilizadas para a busca. Então, este é um exemplo para a revisão onde só se trabalhou com base de dados. Então, nós temos a etapa aqui de identificação, depois de fazer a seleção e inclusão. Então, isso aparece aqui à esquerda. E se for no caso apenas de base de dados e registro, nós temos as bases de dados e os registros, aqui, quantos foram eliminados de forma automática, quantos foram marcados de forma inelegível por alguma ferramenta de automação, ou ainda os que foram eliminados por outra razão, tá? Depois, o total, a partir daqui, o quanto que foi recuperado, quantos foram excluídos, a partir dessa exclusão, lembrar quantos não foi possível a obtenção do texto na íntegra, depois, estabelecendo os critérios de seleção. Aqui você tem que justificar as razões, por isso que no Zotero não, no Ryan é importante aquelas justificativas e o total de estudos incluídos. Já se for uma situação em que trabalha com, além de base de dados e registros, mas também estudos através de outros métodos, nós passamos a ter mais colunas. Nós temos as mesmas 3 fases de identificação, de seleção e de inclusão dos estudos, porém, nós temos agregado a etapa de identificação de registros aonde? Em websites, organizações, a busca através de citação. Por quê? Porque alguns tipos de estudos de revisão, especialmente os qualitativos, elas podem ter como fonte páginas web de instituições, páginas web de pesquisador, porque há pesquisadores que mantêm blogs, que mantêm páginas. Eu vou dar um exemplo, que acho que já se tornou, até já comentei em vários momentos. Tem no Brasil uma fonoaudióloga, que ela tem uma página específica em relação à disfluência, ou à gagueira. Então, ela é alguém que fez a graduação, o mestrado, o doutorado, e ela tem um consultório, e ela publica nesse blog uma série de informações de pesquisa, informações bastante atualizadas, e ela já está numa categoria de pesquisadoras que trabalha em colaboração com pesquisadores internacionais. Então, dependendo do que você queira pesquisar sobre disfluência, a página dessa pessoa seria interessante. E onde você iria colocar? Aqui, na identificação de estudos por outros métodos, tá? Ou ainda, pesquisa qualitativa que envolve estudos de páginas, sites, outros. Por exemplo, eu quero estudar sobre originários, né? Populações originárias. Então, tenho várias páginas aí na internet. Hoje em dia há um movimento internacional nesse sentido, e aí você teria que entrar em várias páginas, tá? Por isso que é importante saber, conforme o tipo de fonte que você utiliza para a sua revisão, qual o respectivo fluxograma de prisma que você deve descrever, utilizar. Agora, para uma situação em que eu tenha uma revisão que já foi conduzida por uma pessoa, porém, há uma orientação por parte tanto da Campbell Collaboration, quanto do JBI, quanto da Biblioteca Cochrane, da Cochrane, para que, a partir de 5 anos,
é recomendado fazer uma atualização dessa mesma revisão, você deve seguir algumas regras do meio acadêmico, de entrar em contato, né, se você detecta e tem interesse, entrar em contato para verificar se esse grupo anterior tem interesse de continuar. Se a pessoa tem interesse de continuar, ou você muda, ou então você fala que também tem interesse na pesquisa e a possibilidade de você integrar a equipe da atualização da revisão. Ou ainda, existe uma terceira possibilidade, que é você entrar em contato, e isso precisa estar explícito no protocolo, de entrada em contato com os autores da revisão 2 ou 3 vezes, através de e-mail, por um período de 60 dias, por exemplo. Então, você precisa estar transparente e documentado para garantir a reprodutibilidade, ok? Então, feita essa descrição, você segue esse passo. Se a pessoa não responde, você está autorizado a fazer a revisão. Tudo bem? Aí, neste caso, você vai usar este prisma, que tem a etapa de revisões prévias, a fase em que você faz as buscas nas bases de dados e fontes de registros, e também para outros métodos para localização de estudos. Tudo bem? Então, aqui embaixo tem um hiperlink que vocês podem consultar esse material. Agora, a partir daqui, eu gostaria... tá como Zotero? Ai, desculpa, gente. Letícia, isso aqui é aquela coisa na correria, a gente fazer de atualizar, tá? Independente de ser Zotero, eu vou compartilhar novamente, vocês podem preencher, que eu vou entender que, na verdade, é para o Ryan, tá? Na copia e cola, me desculpem, fui eu que errei, tá bom? Agora, vamos na sequência para a atividade prática. Daqui, eu gostaria de perguntar, quem já tem conta? Quem já tem conta? Ryan. Maria Delaó, professora, levantou a mão. Pode abrir o microfone e falar. Não, bom, primeiro eu já tenho conta. Eu fiquei pensando se essa dificuldade de algumas pessoas de usarem o Ryan, né, esses acessos restritos, tem a ver com acesso, porque a gente tem usado até recentemente, e até agora a gente não encontra esses problemas, mesmo os alunos novos. Não. Mas a gente sempre usa ou na USP ou conectado na VPN. Então, só para testar, talvez valha a pena testar, ver se isso faz alguma diferença, estar no ambiente USP, entendeu? Não sei. Pode ser. Eu sei que para o caso do EndNote, isso interfere. Agora, do Ryan, até onde eu saiba, até então, até onde eu sabia, não havia essa associação. Mas eu estou observando que eles estão fazendo uma restrição muito maior. Eu tenho uma fotografia antiga de quando, como a minha conta já tem mais tempo, que as funcionalidades não foram desabilitadas para quem já tinha conta, mas para os novos usuários, eles realmente estão forçando para que façam assinatura. Está muito claro esse movimento, tá? Então, o que eu recomendo para as pessoas, como é baseado em dólar, precisa deixar o protocolo tudo pronto, amadurecido, se for do JBI, para enviar para a reunião, para ter a avaliação dos pareceristas, que normalmente são 3 pareceristas na reunião científico-acadêmica do JBI, caso seja do JBI, tá? E amadurecer bastante para depois você criar conta no Ryan e fazer esse passo com assinatura, e realmente usar no máximo 3 meses, trabalhar dessa maneira, tá? 3 ou no máximo 6 meses que seja, né, para tentar otimizar, tá bom, gente? Então, vamos lá. Eu vi que tem várias pessoas que já possuem conta. O Paulo já está retificando aqui, então, para que as pessoas que queiram certificado, mandem e-mail para o bibe@usp.br. Tá bem? Então, vamos lá, agora eu vou começar a compartilhar a outra tela.
Então, aqui está a página do Ryan. Então, aqui no caso, já tenho a conta. Aqui tem uma mensagem de volta, então aqui vai criar uma nova revisão. Então, o primeiro passo é justamente fazer isso. Para isso, você vai entrar em Create Review, e aqui nós temos a informação, o título. Então, aqui eu vou falar sobre o uso de Então, estou inventando um título aqui, tá? Então, aqui tem um título, uso de inteligência artificial na etapa de formulação da estratégia de busca, protocolo de revisão de escopo. Então, primeiro, aqui eu preciso escolher o tipo de revisão. É revisão sistemática ou revisão de literatura? Aí tem opções, meta-análise, revisão de estudos mistos, revisão de estado da arte, revisão qualitativa, vou considerar aqui Scope and Review. Tá? Então, tem várias opções. Área do conhecimento. Aqui tem não aplicável, área biomédica, área do ambiente, ciências sociais. Aqui eu vou colocar others, tá? Vou colocando só uma nota aqui, que não é obrigatório, se a pessoa quiser, cria. Aí, cria uma nova revisão. Esta etapa é bem simples. Gostaria de perguntar, vocês conseguem caminhar nessa etapa? Daria uns 5 minutinhos para vocês fazerem. Porque é importante essa prática, né? 3 a 5 minutos. Agora são 15h50, então 15h53. Se tiverem alguma dúvida nessa etapa, que não envolva a questão de assinaturas, fiquem à vontade para levantar a mão e fazer pergunta. Juliana, eu tenho uma dúvida. Pode falar. Sim, tá. Pode falar. Aqui naquela primeira página, onde eu vou criar uma nova revisão, aqui na descrição eu coloco a proposta do estudo ou eu coloco o descritor, alguma coisa? Porque a minha internet caiu, travou e eu perdi essa parte. A proposta da revisão. A proposta da revisão. Ah, tá bom. Obrigada. Desculpem. Trabalho preferencialmente com Google Chrome, na sequência com Mozilla Firefox, e já trabalhei também com o Safari. Os demais navegadores eu não testei, não faço ideia. Podemos passar para a próxima fase, então a próxima fase é o de inclusão dos arquivos, tá? Então, aqui tem Upload Articles. Então, você pode selecionar artigos ou aqui selecionar arquivos. Lembrando que aqui tem algumas extensões disponíveis, olha. EndNote Export é o .enw. Hefman His já é um velho conhecido nosso. Extensão CSV, aquele arquivo
legível por computador, de um arquivo em Excel. O BibTeX com a extensão Bib, ou, no caso do PubMed, NBib. Nós temos ainda no PubMed o XML, temos o novo formato do PubMed, que é o NBib, e o CIW. Isso eu já havia apresentado no slide, e aqui nós vamos fazer a seleção. Eu já havia feito um teste prévio de uma busca que não foi rebuscada, né, para efeito de exercício de hoje, e aí eu tenho uma pasta aqui na área de trabalho. Então, aqui tem a pasta do Ryan, e tem a busca feita em algumas bases de dados. Então, fiz a busca no Embase, vou abrir e vou incluir. Então, ela fez a inclusão, como é arquivo RIS, disse que a inclusão foi feita com sucesso. Aí eu continuo. Aqui, se eu continuar, eu sigo para a etapa de colocar a equipe que vai compor a revisão. Então, os membros da equipe, eu preciso colocar os nomes, selecionar qual papel, tá? E também a razão, a justificativa para a inclusão. Se eu quiser pular essa fase, eu posso aqui pular, tá? Agora, ao fazer isso, o que acontece? Ela volta de novo para a fase que eu posso adicionar referências ou fazer o seguinte. Então, eu vou adicionar novas referências. Aí aparece from my device, do equipamento. Aí eu venho novamente para cá. Como eu tenho do PubMed, vou selecionar PubMed e abrir. Continuo. Também ela aparece a mensagem de que foi com sucesso. E nisso ela vai progredindo aqui na etapa de registro da revisão no Ryan, tá? Só que, ainda, se eu quiser, ele está adicionando as referências. Deixa eu ver aqui. Se eu quiser adicionar mais referências, eu posso vir aqui, ó, from my device. Seleciono novamente, e agora vou para o Scopus. Eu vou abrir e vou fazer a inclusão. E sim, aí eu finalizo. Então, aqui aparece as referências. Ele deveria mostrar todas as referências. Eu estou vendo que ele está demorando agora. Da semana passada para cá, pelo visto, já houve alguma atualização. Então, eu estou na etapa 2, de total de 5. Vocês consideram importante eu mostrar as buscas em pelo menos essas bases de dados para gerar o arquivo? Sim, então vamos lá. Eu vou minimizar essa tela e vamos para trabalhar cada uma delas. Então, aqui, deixa eu só parar essa apresentação e vou partir para a outra página. Tela inteira, vou trabalhar com essa página. E aqui, então, vou começar a busca através do Scopus, que é uma base de dados multidisciplinar. Então, lembrando que o Scopus é uma base assinada, então só quem tem assinatura via institucional ou integra o consórcio consegue fazer acesso, porque ele é uma base de dados paga. Então, você pode acessar ou através do portal de periódicos da CAPES, ou no caso da USP, diretamente digitando www.usp.br. Então, a partir daqui, eu fiz uma busca muito simples, gente. Então, aqui eu coloquei a expressão inteligência artificial, estratégia de busca e a prática baseada em evidências, tá? Então, lembrando que essa é uma base de dados que ela trabalha com palavras-chave e o índice automático de busca, no caso do Scopus, é através do título, resumo e palavra-chave. Feito isso, foram recuperados aqui 7 trabalhos. Então,
Quando você já tem os trabalhos, o que você deve fazer? Você deve fazer a autenticação. Por quê? Se você não tem o cadastro de usuário, você não consegue, não é habilitado a funcionalidade de exportar os registros, tá? Anotem isso, então é necessário. Então, aqui, você seleciona todos, no caso foram 7 hoje, você clica no botão de Export e você seleciona o tipo de extensão. Pode ser CSV, RIS, BibTeX, tá? E tem ainda, se quiser, já compatibilizar para gestores de referência. Eu prefiro trabalhar com o formato RIS, que facilita, né? Então, quando você seleciona o formato RIS, ela vai abrir esta janela. Nesta janela, tem informações da coluna de dados, metadados de citação. A segunda coluna é de informação bibliográfica, no caso do Scopus, e a terceira tem as informações de resumo, palavras-chave do autor e palavras-chave indexadas para efeito da base de dados Scopus. Então, essas 3 colunas são os dados, metadados importantes para você poder exportar os dados e trabalhar para estudos de revisão. E aí você seleciona, você clica no botão de Export, ela vai gerar o arquivo, tá? Gerado o arquivo, você deve depois renomear, por exemplo, aqui aparece, olha, Scopus, Export, a data de hoje, mais um código aqui. O que você deve fazer? Ir para navegar aqui a área onde normalmente está, e você vai para uma questão de organização, você vai alterar aqui, editar o nome. Fica mais fácil colocar Scopus e colocar o nome, por exemplo, IA, e se você quiser colocar a data, 2025, mais fácil, 11/12, por exemplo. Tá? E aí você renomeia. Para cada base de dados, você faz esse passo a passo. Tá bem? Então, vamos para a próxima. No caso do PubMed, também eu não trabalhei de uma forma tão detalhada, tá? Eu trabalhei apenas aqui. Se eu voltar aqui dentro da busca, eu fiz isso, fiz uma busca muito simples, tá? Se eu quiser melhorar essa busca, em vez de fazer a busca nesta etiqueta, eu posso também trabalhar de uma outra forma. Já fazendo uma busca um pouco mais elaborada. Eu venho aqui, em vez de todos os campos, eu seleciono, por exemplo, dentro do PubMed, eu seleciono o text word. O que significa text word? É fazer a busca em título, resumo e no índice de palavra-chave. Então, eu consigo manter o foco e amplio um pouco mais a busca. E clico aqui, Add to History, e ela vai me apresentar um total de resultados. Então, quando eu fiz a busca mais abrangente, em All Fields, ela recuperou 4. Porém, ao reduzir para título, resumo e palavra-chave, só tem 2. Tá? Deixa eu observar aqui, eu acho que tem algum comentário aqui. Deixa eu olhar aqui, só um instantinho, pelo chat. Não, Letícia, acha que às vezes acontece uma intermitência no acesso, tá? Mas eu não tenho problemas às vezes, na hora eu não consigo, tento meia hora, 1 hora depois, funciona. Então, tá normal, o Scopus está normal, tá? Pela USP tá normal, gente. Então, aqui foi feita a busca considerando o Scopus, a busca no PubMed e depois a busca no Embase. Aqui no Embase tem um truque, gente. Quando a gente faz a busca no Embase, eu vou voltar aqui no Embase,
nós temos um recurso dentro da parte da aba de buscas, em que aparece a busca rápida e, por último, é o Query Translator. Então, você se clicar nesta opção, temos a vantagem, a partir do PubMed, você copia e cola a estratégia de busca. Então, aqui tem o do PubMed, certo? Então, digamos que a busca foi essa daqui. Eu faço o teste com a segunda agora. Eu venho no Embase, vou eliminar essa, e aqui tem, então, no Query Translator, a opção para fazer a busca aqui. Adiciono e peço para fazer a tradução. Aí, nesta tradução, em vez de 14, ela reduziu para 10 resultados. Pois não, alguém levantou a mão. Ah, não, alguém aqui quer entrar. Então, isso é possível fazer no Embase, gente. Sim, Giovana, ficará gravada e posteriormente editada e postada no YouTube da Escola de Enfermagem da USP. Então, anotem essa informação para vocês fazerem a busca depois no canal do YouTube da Escola da Enfermagem aqui da USP, tá bom? Aí, nós temos os resultados. Se quiser fazer um trabalho já prévio de eliminar registros repetidos, tem uma outra ação que podemos fazer. Nós podemos clicar aqui no botão Sources dentro da base de dados Embase, selecionar o que é só Embase, então você vai clicar aqui, porque aqui tem um gráfico dentro de Source, selecionar só Embase e pedir para aplicar. Aí, o que acontece? Nós temos só 5 estudos, tá? Só que aí você tem que fazer uma nota em paralelo para não perder essa informação na hora de montar o quê? Montar o recurso de fluxograma de prisma. Mas o ideal é fazer dessa forma aqui, ó, tá? Este resultado. Então, eu seleciono todos eles, por exemplo, e depois de selecionado, eu clico no botão para exportar. E aqui tem vários formatos disponíveis. Seleciona o formato aqui, o RIS, você pede para exportar, e vai aparecer o download, ela vai dar um nome padrão, que é o record.ris. Aí o número vai depender do que vocês já têm no seu dispositivo. Então, nesse caso, você vai lá no record.ris, e você vai renomear também em Downloads, seleciona aqui, Embase, IA 2025, 11, 12, por exemplo. Tá? Então, você renomeia para facilitar. E aí, na hora de fazer o download, aí sim, vou fechar essa tela, aí a gente volta para o Ryan para fazer a devida inclusão destes arquivos. Até aqui, tá claro, gente? Tá ótimo. Então, tá feito eu estou adicionando as referências, mas está acontecendo um problema. Eu estou vendo que ele não mostra todas as referências que está processando. Então, mesmo para usuário novo, até a semana passada, quando eu fiz teste, eu conseguia incluir vários trabalhos. Porém, agora eu estou vendo que eu não consigo. Então, ainda que eu tenha conta, não para registro, mas para inclusão de referências, ele está com limitação, sim. Eu também acabei de perceber que estou sendo convidada para fazer assinatura. Aqui, deixa eu ver, overview, review data. Pois é, Letícia. Aqui, deixa eu só ver aqui. Ah, não, aqui tá. Não, apesar de ali estar aparecendo no overview, na aba overview, aparece ainda aqui que está importando, na hora que eu vou para a próxima aba, que é o review data, aparecem os resultados do Embase, PubMed, do Scopus, ele está ainda rodando, ó.
Com licença, eu não sei se era para estar aparecendo para a gente a tela que você tá, porque está aparecendo por enquanto só do Meet. Ah, tá ok. É que eu teria que mudar aqui a tela. Obrigada, Letícia. Olha, o que acontece? Eu estava na página do Overview, tá? Nessa tela inicial, nós temos Overview, Review Data, Screening, Full Text Screening e Data Extraction. O que acontece? Nesta página, ele está aqui ainda processando, ó, a inclusão de referências. E eu resolvi passar para a próxima aba, para a revisão dos dados, tá? Aí, na hora que eu clico para a revisão dos dados, já tem o resultado do Embase e do PubMed. Porém, o do Scopus, ele está processando ainda. Tá? Aqui. Nessa etapa, qual seria o passo? Depois de incluído todas as referências, conforme base de dados, era para detectar os registros duplicados. Ah, tá. Aqui ele está dizendo que está sendo feito mas não aparece nenhuma referência repetido. Juliana, quando ele encontra os duplicados, ele aparece aqui nesse cantinho à esquerda, embaixo? Aparece, mapeia e mostra. E aqui ele não consegue fazer toda a detecção, porque o do Scopus ainda está em processamento, né? Tá? Aqui aparecem, então, os registros que podem estar duplicados, mas o ideal é que todos os registros já estejam importados. Aqui está com algum problema aqui, eu não sei por que ele está dando esse problema. Só que eu estou percebendo que está aparecendo todas as referências, e não me interessa todas as referências, me interessa especificamente esta referência, né? Curso de inteligência artificial. Olha, tanto que, como ela não está completa, ela está ainda aqui em adicionar, justamente por causa de uma das bases de dados, e aí tem o total de registros aqui, ó. Duplicados 20, mas acho que é de todas as revisões, não é dessa, porque a outra só tem 20, considerando 14 mais, não, acho que é menos de 20. Deixa eu só ver. Desculpa, eu não sei se tem a ver, Juliana, né? Isso. Eu não sei se tem a ver, Juliana, porque eu até comentei aqui no chat que nós fomos tentar fazer uma busca nas bases de dados e pelo login da USP, a Scopus eu não consegui ter o acesso, né? E aí você até comentou que a gente está com essa dificuldade de, às vezes, travar, e aí, a hora que passa algum tempo, o site volta, né? Mas você está dentro da universidade ou você está autenticada pelo EduRoam ou pelo CAF? Eu acho que era pelo CAF. É porque, na verdade, a gente estava conduzindo e eu não era a autora principal, né? Então, eu estava num processo ali de estar em treinamento, na verdade, né? E aí eles comentaram sobre a Scopus, né? Então, eu não sei se também pode estar tendo algum problema com relação a esse download que você está tendo. Enfim, eu não sei se isso seria possível. Eu não tenho conhecimento mesmo. É uma possibilidade, viu? Porque como está havendo essa intermitência, então pode ser que essa comunicação não consiga se efetivar, né, de forma eficaz. Quando você faz treinamento, assim, no mundo real, essas coisas estão sujeitas a acontecer, né, gente? Sim. E aí, aqui eu não estou conseguindo, o Scopus ainda não incluiu. Olha, 14 com mais 4 são 18, né? E aí aqui aparece... não resolvido aqui.
Deixa eu só ver aqui umas mensagens respondendo. Ah, tá. Da BVS, sim. Ah, já tive problema parecido, mas o motivo tinha a ver com a extensão do arquivo. Se for no PubMed, sim, a resposta é verdadeira. Agora, se for no Scopus, a extensão RIS ou BibTeX, será que eu teria que ir para o BibTeX? Vamos fazer um teste aqui, no mundo real do Scopus. Vamos lá. Export. Vou passar para BibTeX. Pelo menos, export. A nossa tela está congelada. Sim, eu estou fazendo essa busca. E agora, deixa eu voltar aqui para outra tela. Parar. Voltar para a tela inteira dessa daqui, para mostrar que eu fiz a busca novamente no Scopus e eu salvei com a extensão BibTeX agora, tá? E aí tem aqui o arquivo com a extensão, ó, .bib. Então, eu vou lá no... localizar aqui na área de downloads. Tem 34 aqui, vamos lá. Então, é esse daqui. Eu vou tentar fazer a inclusão, add reference, agora no meu dispositivo, só que aí eu tenho que de novo mudar de tela, parar de compartilhar, e agora eu vou entrar na tela do Ryan. Então, o que eu estou tentando fazer? Estou entrando aqui na parte de selecionar arquivos, de novo. Vou selecionar aqui dentro da área de trabalho. Não, dentro do Downloads, aqui, ó. Export, mas na extensão PIB. Vamos ver se dessa maneira ele faz a adição. Aqui ele parece que sim, mas vamos ver se ele atualiza. Ah, agora atualizou. Olha, então, a exportação na extensão RIS, ele demora mais. Na extensão BIB é mais rápida. Tá? Pelo menos foi o que eu percebi hoje. Então, o que que eu vou fazer? A extensão RIS, se eu quiser, eu já posso, a partir daqui, fazer a exclusão. Então, eu vou excluir. Existe essa possibilidade. Sim? Que tem as opções da lixeirinha aqui, ó, ao lado dos registros importados. Agora, vou para a fase de detectar registros duplicados. Vamos ver se agora ela funciona. Agora sim, tá a mensagem que está em progresso. Ah, só que aqui, registros duplicados, ela não está restringindo por pasta. Ela não está mais restringindo por pasta, ela está fazendo de todos os registros dentro do Ryan. Então, isso me mostra a importância reforçada de fazer primeiro a detecção através do gestor de referência, para depois gerar um arquivo único e fazer a inclusão no Ryan. Tá? Porque você não pode gerar confusão para vocês. Está mudando vários recursos dentro do Ryan. Aí, depois de feito isso, aí nós temos a etapa de... Quando localiza, vocês podem, dentro da revisão que tem duplicado, ir eliminando registros, tá? Aí pode fazer eliminação individual. E depois nós passamos para a etapa do screening. Então, no screening, nós temos o quê? Temos quais metadados mínimos? Nós temos o título, o resumo, o tipo de publicação, quais os assuntos, os metadados mínimos, os autores, o nome da revista, o ID do Ryan, o URL para o texto completo, o DOI e a key.
E aí, o que você vai fazer? Você vai ler o título. Então, que ele fala. Então, ele fala do LLM, que oferece alguns recursos. Vamos dizer que aqui, nessa leitura rápida, eu falo que ele vai incluir. Então, tá vendo que aqui embaixo tem a opção para incluir, maybe ou excluir. Então, aqui que eu começo a fazer o quê? A seleção. Então, incluído, tá? Esse está incluído. Aí passamos, e aí aparece identificado o usuário. O usuário no sentido de quem é integrante da equipe de revisão. E aqui, observe que ele está blind on, na parte de cima. Então, está cegado. As outras pessoas da equipe não sabem qual foi a decisão que eu tomei. Então, automaticamente, a ferramenta usa esse status. Depois, quando já tiver todos os participantes da revisão, já tiverem feito esta avaliação inicial, e houver conflito, aí você poderá, se quiser, turn off, blind off. O blind. Bem? Então, seleciona aqui o segundo. Você sempre pode navegar e selecionando aqui do lado esquerdo, né? Então, aqui aparece todos ainda não decididos. Aqui, ele fala do uso da inteligência artificial, mais para a prática profissional. Então, aqui, eu posso acrescentar que critério de exclusão para a, por exemplo, clinical practice. E adiciono. Então, a prática clínica não me interessa. Opa. Não, não é isso aqui que ele está fazendo. Espera um pouquinho, deixa eu voltar aqui. Não, isso aqui não é esse estudo. Por exemplo, esse daqui também, ele fala sobre aprendizado baseado em máquina, mas para fazer o quê? O modelo prognóstico. Não interessa. Então, esse aqui não me interessa. Então, eu vou clicar aqui em excluir. E no caso de excluir, eu teria que colocar a razão. Deixa eu ver se ele aceita aqui. E aí, vou seguindo. Só que apareceu outro trabalho aqui. Ah, não, já apareceu. Então, aqui começa a mapear pelo nome de cada integrante, quem disse sim, quem disse não e quem disse talvez, tá? Então, aqui. Vamos para um outro trabalho. Ah, não, isso aqui é um outro trabalho. Também é uma outra situação que não atende
aos critérios. Então, eu seleciono aqui, exclude. E assim a gente vai seguindo até a próxima etapa, em que você precisa incluir o texto completo. Então, você vai adicionando os textos na íntegra, para depois entrar para a etapa. Então, aqui você precisa dentro dos arquivos incluídos, upload PDF. Então, aqui você vai entrar na etapa de fazer a inclusão do texto completo. Dependendo de onde você esteja, você pode manter só o link para facilitar. Se não, se você quiser trabalhar também, tendo o material texto na íntegra, é interessante você manter esse texto aqui. Tudo bem? E aí depois passa-se para a etapa de extração, que eu não vou conseguir trabalhar com vocês hoje, porque eu não tenho os dados. Ah, tá ok. Qual canal do YouTube? Tá, só um momento que eu vou responder primeiro essa pergunta e depois eu respondo a pergunta da Rebeca, tá? Então, é só vocês procurarem YouTube, Escola de Enfermagem da USP. Paulo, eu vou pedir para que você localize e compartilhe o link, por favor. Tudo bem. Agora, se houver disponibilidade, poderia mostrar a parte dos conflitos? Sim. Então, aqui, a gente está trabalhando e tem uma situação quando tem conflitos. Então, quando aparece essa situação final, depois que você termina, tem uma opção aqui, tá vendo que está blind on? Você vai mudar para turn blind off blind. E aí, sim, aqui, agora, você consegue, mediante um chat aberto através do Google Meet. Isso é o que eu encontrei na internet sobre. E aí, sim. Desculpa, gente, às vezes a tecnologia nos surpreende, mas vamos lá. Aí, você faz a tomada de decisão mediante uma conversa em paralelo, numa reunião, através do... aí você pode usar o Google Meet, você pode usar o Zoom, outra ferramenta, tá? Para fazer essa discussão para chegar num consenso. Tudo bem? Você consegue mostrar a extração dos trabalhos incluídos? Não, porque eu não terminei todos e precisaria ter as outras pessoas que são da equipe já concluir essa etapa. Então, eu não consigo mostrar na prática, Rebeca, tá? Que como é para efeito de estudo, eu não consegui chegar até essa etapa. Aqui ele está fazendo o ranqueamento de forma automática. Aqui ele está dizendo que falhou. Eu acho que tem alguns recursos que na versão gratuita não está funcionando mais. E aqui para fazer upload. O ideal é realmente você trabalhar com o texto completo. Por exemplo, esse daqui, deixa eu só ver se eu consigo localizar e mostrar como é que faço. Não é complicado, tá? Esse daqui está na Science Direct, esse artigo. Deixa eu ver se tem PDF. Vou localizar aqui o arquivo em PDF. Se baixa o arquivo. E aí eu faço o upload. Então,
é esse documento aqui, que está disponível. Peço para abrir e faço a inclusão. Então, é dessa forma que a gente vai fazendo a inclusão para depois fazer a avaliação mediante o texto completo. E aí, depois deve-se seguir, ao final, a etapa de extração, que você só consegue mediante o trabalho concluído por todos os integrantes da equipe que está desenvolvendo a revisão. Tá certo? Então, nós vamos aqui mostrando justamente estas fases. Não consegui chegar até a última etapa da extração por conta de ser uma revisão fake, tá? Eu gostaria de saber se vocês têm alguma outra pergunta adicional. Eu observo que houve realmente várias mudanças com a versão disponibilidade dos recursos da versão gratuita e a versão assinada. Caso vocês tenham alguma dúvida que a gente consiga responder, vocês podem mandar para o e-mail da biblioteca, o bibe@usp.br, e eu vou finalizando os recursos disponíveis mediante o treinamento de hoje, e gostaria de agradecer a todos os participantes que estiveram presentes, e um último recado, deixar através do e-mail bibe@usp.br para a emissão de certificados para quem tenha a necessidade do mesmo, tá ok? Muito obrigada e até uma próxima, gente. No canal do YouTube da enfermagem, nós temos diversos treinamentos, tá? Todos os treinamentos oferecidos pela biblioteca e também outros materiais de interesse desenvolvido por vários docentes e pesquisadores aqui da EE. Então, fique à vontade para explorar esses recursos.